Olá, amigos da JV Frater. Nós estamos aqui com o seminarista Marcelo, que vai nos explicar um pouquinho dessa solenidade de Corpus Christi. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem. Conte-nos um pouco sobre essa solenidade. No que consiste o Corpus Christi? Bom, o Corpus Christi é uma das festas do calendário litúrgico, não é? Que acontece, uma das festas do Senhor, que acontece no tempo comum. Não é? Dentre elas, tem o Sagrado Coração de Jesus, a festa da Santíssima Trindade, não é? E o Corpus Christi, ele nasceu primeiro, não é? Lógico, tem toda uma história aí também da Idade Média, né? Que também permeia esta festa, mas o Corpus Christi, sobretudo, nasceu com umas visões de uma freira agostiniana chamada Juliana, né? E ela, durante muitos anos, via, né, algo, né, lunar assim que brilhava, e no centro era parecia algo uma lacuna, né, ou algo negro o que significa isso é que parecia que faltava algo ali, não é? E ela começou a entender isso como algo da Eucaristia mesmo, né? Depois o seu bispo se tornou o Papa Urbano IV, e depois esse mesmo Papa instituiu a festa de Corpus Christi, né? Mas, sobretudo, a festa de Corpus Christi é a festa da Sagrada Eucaristia, né? A festa do corpo e do sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ela, para nós, é algo importantíssimo, porque a Eucaristia é o fundamento da fé cristã, não é? A Eucaristia não é só algo que é dado por Deus, não é? Mas é o próprio Deus que se doa, né, na Eucaristia. Portanto, não é só canal da graça, né, como em outros sacramentais ou sacramentos, mas é Ele mesmo que se doa, é Ele mesmo que se entrega. E nessa perspectiva de doação do próprio Deus, não é? A festa de Corpus Christi é muito importante para o cristão, não somente celebrá-la, não é? Mas, sobretudo, vivê-la, não é? Porque a missa, a Eucaristia, não deve ser somente celebrada, não é? Mas deve ser vivida, porque partir o pão da Eucaristia na Santa Missa, né, necessariamente depende também de partir o pão da vida também. Obrigada. E qual é o sentido do tapete, né? Todas as pessoas se disponibilizam para formar aquelas imagens bonitas. Qual o sentido do tapete? Bom, o tapete, ele relembra, não é? Ou nos remonta aquelas passagens bíblicas do Evangelho em que Cristo entrou, não é? A sua entrada triunfal em Jerusalém, não é? Nós sempre lembramos disso na festa lá né, Domingo de Ramos, abrindo a Semana Santa, não é? E aí todos tiram os ramos, não é? E colocam os ramos para que Jesus Cristo passe. Ele é o Messias esperado, né? Ele é o Rei esperado pelo povo de Israel. Então, assim é colocado aqueles ramos e Jesus Cristo passa ali. Assim também, o tapete também relembra isto, não é? Jesus é o Rei que passa nas ruas, passa abençoando, não é? E também, como ele passava, não somente no dia da sua entrada triunfal em Jerusalém, mas como ele também andava, não é? O Evangelho nos narra isso, como ele caminhava, e no seu caminhar ele curava, ele ouvia as pessoas, no seu caminhar ele libertava as pessoas, ele abençoava, não é? Assim também o Jesus eucarístico, não é? No ostensório também passa pelas ruas da cidade, do bairro em que a paróquia está, e também abençoa, não é? Não somente aqueles que estão na procissão, mas abençoa todos, não é? Todo o bairro, não é? É abençoado por Jesus. Por outro lado, também a religião, o cristianismo é a religião do caminho, né? Jesus nos chamou para uma religião de caminhantes, não é? Nós caminhamos junto com Ele. E esse caminho que é feito, não é, por nós, é realizado em Jesus Cristo. Nós caminhamos junto com Ele, não é? E por meio desse caminho e no caminhar com Ele, nós amadurecemos, nós nos tornamos cristãos e nós vamos crescendo na nossa fé. E um outro ponto ainda é que toda procissão, não é, no tapete, né, lembrando do tapete aí, toda procissão, ela nos relembra que nós somos povo caminhantes, como ligado a esse terceiro ponto, a esse segundo ponto, né, da religião do caminho. Nós somos povo caminhantes
O que significa isso? Que a nossa pátria não é esta, a nossa pátria definitiva, não é? Mas a nossa pátria definitiva, não é? É o reino do céu. E todos nós, toda a procissão então nos recorda isso, que nós estamos caminhando rumo à pátria celeste, que é o reino dos céus, não é? E o tapete também, na comunidade, não é? Nas paróquias, também tem um aspecto de fraternidade, né? De comunhão, não é? As pessoas se reúnem, não é? Se animam, não é? E ali cresce uma comunhão da comunidade, não é? Fazendo o tapete. Legal. Você pode nos contar uma história de um milagre acontecido nessa solenidade? Houve um milagre eucarístico, né? Há vários milagres eucarísticos, né? Tem um que também é falado sobre a Beata Imelda, né? Que comungou o corpo eucarístico, né? Era muito nova ainda e não podia receber a Eucaristia. E tem mais um que é muito conhecido, é o milagre de Lanciano, né? Um milagre no qual o padre, o que conta a história, o que narra, o padre, talvez um tanto descrente, não é, de que a Eucaristia, a espécie do pão e do vinho, se tornaria, ou se melhor, se torna realmente, né, em corpo e sangue de Jesus Cristo, né, talvez um tanto descrente desta realidade divina, de fato, não é? Ele não acreditando tanto, numa missa a Eucaristia se transforma em corpo e sangue visivelmente, não é? E com os seus efeitos também, não é? Com o cheiro, não é? Com a matéria de fato, não é? O cheiro, o gosto, enfim, né? E isso foi um dos milagres realizados, né? Que tem ligação com essa festa da Eucaristia, que é o Corpus Christi. Legal. E o que você diz para os católicos? Por que devem frequentar essa solenidade? O que é importante, assim, que devemos deixar de mensagem para eles? Para nós cristãos católicos, como eu disse, né, no início da nossa conversa, né, para nós cristãos católicos, a Eucaristia é o fundamento da nossa vida, né, é o fundamento da fé. E a Eucaristia, ela nos dá exemplo, não é? Ela não é só celebração, não é? Repito nisso. Eu gostaria de frisar isso, não é só celebração. A Eucaristia é exemplo para o cristão católico, não é? Sobretudo para nós, cristãos católicos que comungamos dela todos os domingos, em todas as missas que nós vamos, não é? A Eucaristia é sacramento do amor, não é? Sacramento da caridade. A Eucaristia é sacramento do serviço. A Eucaristia é sacramento da entrega, não é? Nós temos a tendência, e está certo isso, mas nós temos a tendência de olhar sempre o amor de Deus sempre para a cruz. E, de fato, a cruz é o ápice, né, da entrega de Jesus Cristo, de Deus pela humanidade. Mas também nós podemos olhar em outras coisas, não é, que Deus também prova o seu amor, como a encarnação, né, do Filho de Deus, que prova também a entrega de Jesus Cristo, a entrega de Deus aos seres humanos. E uma outra prova de amor é propriamente o sacramento da Eucaristia, não é, que se entrega. E isso é um exemplo para nós, né, exemplo para os padres, de se entregar ao povo que a ele foi confiado, é exemplo para os leigos, né, na comunidade, na vivência da comunidade, de se entregar um ao outro, se preocupando um com o outro, não é, vivendo essa vida de comunhão, né, não sendo indiferentes, não é, com o outro, como nós estamos acostumados a ver nesse mundo que nós vivemos hoje. É exemplo para os casais também, os casais cristãos batizados, né, casados, unidos no laço do matrimônio, que também é exemplo de entrega um para o outro também. Portanto, a Eucaristia nos dá exemplos de vida, né? E uma mensagem que talvez poderia ficar para nós, para todos nós cristãos católicos, é que é muito importante ter uma espiritualidade eucarística, né, que nos leva a olhar a vida dessa forma, uma vida de entrega, não é? Uma vida, enquanto cristãos, não de pensar em ser servido, como Jesus Cristo mesmo disse, né? Não vim para ser servido, mas para servir. Isso também para nós, não é? A Eucaristia nos mostra isso. Não pensar em ser servido pelos outros, mas, sobretudo, em servir ao outro. E isso só se dá por meio da entrega. Quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, não é? Dos nossos próprios desejos, colocando acima de tudo os nossos próprios desejos, não é? Mas, sobretudo, colocando o bem do outro, não é? Acima, até mesmo de nós, não é?
é algo que nós temos que amadurecer muito, não é? Cada pessoa na sua particularidade, não é? Individualmente com Deus, mas eu creio que enquanto igreja, não é? Enquanto igreja, comunidade reunida, crescer dessa forma, não é? Crescer olhando para Jesus Cristo, olhando para a Eucaristia que se entrega, não é? E dessa forma também ter como um ensinamento para nós, não é? Comungando, fazendo com que a Eucaristia, se abrindo a ela, não é? Na comunhão, fazendo com que ela produza os efeitos, não é? Próprios dela dentro do nosso exterior, para que assim nós consigamos sermos bons cristãos, não é? Entregues ao outro, não é? E não fechados no egoísmo, mas experimentando esse amor de Deus, abertos, não é? E vivendo dessa forma a fraternidade, que foi o que Cristo pregou aqui com o seu Evangelho. Muito obrigada, tá? Obrigado pela entrevista. Você que acompanha a JV Frater, fica para vocês, então, toda a história de Corpus Christi e acompanhe conosco todo esse evento, a procissão. Fique com a gente. Muito obrigada.